Oi meninas, hoje eu vim contar pra vocês como que foi o relato de parto do meu primeiro filho, Victor, que hoje tá com 3 anos e 9 meses. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque eu vou falar da gestação, de como que tudo começou, até o relato de parto e um pouquinho também do pós-parto, que eu acho que tem bastante de informação pra passar pra vocês. Eu sempre quis ser mãe desde criança e com 15 anos de idade eu conheci meu esposo. Quer dizer, eu já conhecia ele já fazia um tempo, que ele morava próximo da minha casa, a gente era criança e eu brincava com uma vizinha dele. Então, a gente não se falava, mas eu já tinha visto ele algumas vezes. E sempre o coraçãozinho batia mais forte. Então, aí com 15 anos, eu e a minha colega a gente voltou a se falar e tal. Aí eu conheci a minha cunhada me apresentou o meu marido. E a gente começou a conversar, a gente ficou durante uns 4 dias, começamos a namorar e tudo foi muito rápido. Desde quando a gente começou a namorar, eu usei anticoncepcional durante mais ou menos uns 5 meses e depois eu não me preveni de forma alguma. Então foi assim até os meus 17 anos, que eu briguei com meu pai, a gente teve uma... Eu briguei, na verdade, fiquei meio chateada, já queria fazer isso mesmo. E fugi de casa, fui morar com meu marido. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu não podia engravidar, pelo fato de eu nunca ter me cuidado e nunca ter engravidado, nunca ter engravidado, né? Sempre achei que não podia ter filho. E quando a gente casou, eu conversei com ele, né? Eu decidi começar a tentar engravidar. E a gente tentou durante quase um ano. Aí a gente achou que eu não podia mesmo ter filho, eu achei que eu não podia engravidar, que seria um pouquinho mais difícil, que eu teria que fazer tratamento. Então a gente colocou a cabeça no lugar e decidiu comprar a nossa casa primeiro. Aí a gente comprou a nossa casa e aí eu não podia engravidar, porque eu tinha que pagar várias prestações, né? A entrada da casa e tava meio complicado. Quando a gente achou a nossa casa que a gente ia comprar, a gente tinha até dado um pouco da entrada, a menstruação começou a atrasar e eu comecei a sentir assim que alguma coisa diferente estava acontecendo. Aí eu comprei um teste de farmácia com 7 dias de atraso. E de madrugada, 4 horas da manhã, não consegui me aguentar até a primeira urina da manhã, até mesmo porque eu não tinha dormido até esse horário. Aí eu fui fazer o exame. Logo que eu coloquei o examezinho no xixi, já subiu 2 listrinhas bem forte. E eu já comecei a gritar igual desesperada, chamando meu marido pra ver o exame e eu tava grávida. Aí eu fiz o exame de sangue, foi confirmado, realmente eu tava grávida, contei pros meus pais, contei pra família inteira, todo mundo ficou feliz. E depois que a gente engravida, a gente fica pensando, puxa, mas a gente podia ter esperado mais um pouquinho, aí bate aquele medo, né? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir, diante de toda essa situação, né? A gente teve que morar com a nossa sogra para poder conseguir pagar a casa, as prestações, a entrada da casa que foi parcelada. Foi bem difícil, assim. A gente fica pensando, né? Será que vai conseguir? Mas tudo no final dá certo. Aí a gente eu passei a gestação toda na casa da minha sogra, morando com ela. Ela ajudou a gente bastante. Aí com 3 meses, eu trabalhava como numa gráfica, operadora de máquina em uma gráfica, com solvente, tinha verniz, trabalhava com vários produtos químicos. E eu tive a minha primeira consulta com 2 meses e alguma coisa, quase 3 meses, que a agenda da minha médica era bem lotada. E aí eu tive a primeira consulta, minha médica falou que eu não poderia estar trabalhando com produto químico e eu estava na minha experiência ainda.
Então eu tive que pedir demissão do meu serviço, porque eu tava na experiência ainda, né? Não tinha passado da experiência e eu tava pra vencer, faltavam uns 15 dias. E eu tive que pedir demissão, então a situação se complicou mais ainda. Eu pedi demissão e com 5 meses eu fui fazer aquele exame morfológico. Foi detectado 3 furos no coração, no ventrículo esquerdo do coração do bebê. E eu descobri que era um menino. E isso me preocupou muito. A gente só podia fazer o ecocardiograma com 7 meses. Dos 5 meses aos 7 meses eu orei bastante, pedi bastante para Deus, para abençoar, para que esse furinho fechasse, porque esse problema no coração, esse sopro no coração, ainda mais do tamanho dele, que eram 3 furos, né? Seria bem grave, né? No entanto que no parto a médica teria que ter aparelhagem, no caso de ataque cardíaco, eu não podia ter parto normal, eu sempre sonhei com meu parto normal. Aí com 7 meses, com 5 meses, né, eu descobri que era um menino, aí comecei a fazer um enxoval, foi tudo ganhado, né, de parentes, da minha mãe, algumas coisinhas eu comprei, produto de higiene, então foi fazendo um enxovalzinho. Com 7 meses eu fiz o ecocardiograma para ver se esse furinho no coração tinha aumentado ou se estava fechadinho, se estava diminuindo, né, que poderia diminuir. Aí eu fiz o exame, a médica falou que estava tudo ótimo, que estava diminuindo os 3 furinhos, que até o bebê nascer ainda ia ter, né, alguma coisinha, não podia aumentar, mas que o dele estava fechando. Então, um tempo depois do bebê nascido, com o tempo esse furinho ia fechando. Foi meio que uma má formação. Aí, tudo bem, a gente ficou bem feliz, né? A gente eu conversei com a minha médica, então eu posso ter parto normal. E ela falou, vamos ver, né, vamos ver, sempre falava, vamos ver. E ela ficava bem preocupada com esse furinho no coração, né, que poderia ser um sopro, de acontecer alguma coisa na hora do parto, por causa do esforço. E aí, com 8 meses, eu fiz mais uma ultrassonografia. E a médica do ultrassom, a moça que faz ultrassom, ela disse perguntou se eu ia ter parto normal, e eu falei que eu queria ter parto normal. Ela disse que o osso do meu quadril era muito largo por dentro, ele é muito grande por dentro, até dilatar, muito grosso, até dilatar eu ia sofrer bastante. E talvez se o bebê fosse grande, né, fosse gordinho até o nascimento, ele poderia ficar preso pelo ombro, e a médica ter que deslocar o ombrinho para poder tirar o bebê. E lógico, eu queria que isso não acontecesse, né? Quando eu tive o retorno com a minha médica, eu não falei nada, fiquei quieta, só mostrei o exame para ela. Só que a médica do ultrassom, ela colocou uma observação lá embaixo, dizendo isso, né, que o osso é muito grosso e tal. Aí a minha médica falou, olha, eu acho que tu não vai conseguir ter parto normal, porque teu osso é muito grosso e tal. Ela me explicou tudo certinho. E eu falei que mesmo assim eu queria tentar o parto normal. Aí minha mãe começou a aloprar minha cabeça, dizendo que se eu tinha oportunidade de fazer cesárea, de marcar uma cesárea, que seria mais fácil, que não correria nenhum risco. Aí eu comecei a ficar meio que em dúvida, mas eu ainda preferia o parto normal. Chegando nos 9 meses, com 9 meses de gestação, a médica falou que era melhor fazer o meu parto cesárea, que ela não queria arriscar, por causa do problema do coração do Victor. E por causa também desse problema no osso do meu quadril. Aí eu sempre insisti que eu queria parto normal, que eu queria e deu. Pra mim era ponto final, não existia outra alternativa. Aí a médica falou que ela não preferia não fazer. Aí eu acabei marcando a cesárea, meio que contra a vontade. Aí a cesárea ficou marcada pro dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, 7 horas da manhã. Aí tá, eu aguardando, né? Isso eu tava com 38 semanas, quando eu agendei o parto. Na sexta-feira, era numa segunda-feira, dia 6. Na sexta-feira,
eu decidi deixar tudo pronto e ir pro centro. Era dezembro, na época de Natal. Eu queria deixar todos os presentes comprados, tudo prontinho. E aí eu decidi ir pro centro sozinha, com 38 semanas e alguns dias. Decidi ir pro centro sozinha e fazer as compras sozinha. Aí voltei cheia de sacola e quando eu tava passando na última loja, que eu já tinha caminhado bastante, começou a dar umas dorzinhas, umas cólicazinhas fraquinhas, assim, sem nenhum incômodo. E começou a doer bastante a minha coluna. Eu vim pra casa, me apressei, né? Vim pra casa, peguei um ônibus e no ônibus, cada quebra-mola que dava, eu tinha que... Eu não fiquei sentada, eu ficava deitada no banco. E eu tava sozinha. Cada quebra-mola que o ônibus passava, que o ônibus mexe bastante, eu sentia um incômodo bem grande. Aí tá, cheguei em casa, mal podia andar por causa da dor na coluna, por causa do excesso de peso que eu ganhei na gestação, que do Victor eu engordei 22 quilos. Então minha coluna doía bastante. Cheguei em casa, fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu vi na calcinha um pouco de sangue com um tampão, um famoso tampão, uma gosma melequenta com um monte de sangue. Cada vez que eu ia no banheiro, saía um pouquinho mais de sangue. Eu liguei pro meu esposo dizendo que eu ia na maternidade, ver o que estava acontecendo. E a minha mãe ligou pra minha médica pra dizer o que estava acontecendo. Ela pediu pra eu ir lá pra eu ser examinada. Aí eu fui, tomei um banho, peguei a bolsa, peguei tudo, já fui preparada. Chegando lá, aí me bateu no desespero, achando que a cesárea poderia ser naquele momento, né? Aí comecei a chorar, feito uma louca. A minha mãe entrou comigo no consultório pra conversar com a médica. E a doutora falou que eu tava começando a dilatar, que as contrações estavam começando já, que o meu trabalho de parto ele podia demorar um dia, 3 dias ou até uma semana, só que já estava começando o parto, né? Só um pouquinho. A Agatha tá aqui com a corda toda. Ela disse pra mim que teria que ser naquele dia o meu parto. A minha cesárea seria pra 11 horas da noite. Não, minto. Seria pra 10h30 da noite. E daí eu falei, não, mas se eu já tô evoluindo, então quer dizer que eu posso ter parto normal, então eu quero ter parto normal. E aí ela falou, não, Jéssica, eu já conversei contigo, eu não quero fazer teu parto normal, e se tu quiser fazer teu parto normal, pode fazer com outro profissional. Não vou fazer teu parto normal por causa do problema do coração do teu neném, que tá tudo bem, só que pode ter alguma coisa. A gente vai ter que ter maquinário, pronto já, pra caso aconteça alguma coisa, né, alguma parada cardíaca no bebê e tal, e com o esforço do parto normal não é muito legal e tu sabe que vai sofrer bastante. Aí eu aceitei e fiquei aguardando lá no hospital, não podia comer por causa da anestesia, fiquei aguardando. E meu marido ficou bem nervoso, ficou feliz, a gente tava feliz, né, que ia ser aquele dia. E daí atrasou um pouco, porque acho que teve algumas cesáreas de emergência. 11 horas me chamaram, 10h30 me chamaram para fazer a preparação da anestesia, para trocar de roupa, e 11 horas eu tava na sala de parto. Em 3 minutinhos tiraram o Victor, eu já escutei o chorinho dele, berrão, chorava um monte. E já escutei o chorinho e foi bem rápido, foi uns 3 minutinhos para eles abrirem e tirar ele. O demorado foi depois pra consertar o que tinha estragado, né? Aí demorou mais ou menos 1 hora, meu marido falou que demorou bastante, eu não tenho nem noção do tempo. Acho que eu dormi. Depois a gente foi pra sala de parto, pro quarto, né? Com o neném, ele não conseguia mamar porque eu não tinha bico no peito direito, né? Eu era bem novinha também. Eu tinha 19 anos, né? E ele não conseguia mamar. Daí tá, tudo bem, né? Porque eu tava anestesiada, não conseguia levantar, era muito ruim pra dar de mamar. E o Victor, desde a hora que eles tiraram ele da minha barriga 11 horas da noite até 2 horas da manhã, ele não parou de chorar. Ele não dormiu e ele não parou de chorar.
Não adiantava nada. Eu não conseguia pegar ele, não conseguia fazer nada. Aí meu esposo ligou pra minha sogra, porque ele não parava de chorar, né? E a gente tava sozinho, desesperado, primeiro filho. Aí a minha mãe veio pro hospital, eles trocaram, meu marido foi pra casa dormir, minha mãe ficou comigo naquela madrugada. E a minha mãe também não conseguia fazer o Victor parar de chorar. Aí eram umas 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, ele ficou quietinho, cansou de chorar e dormiu com o bico no colo da minha mãe. Não, se botasse ele no bercinho, ele acordava. De manhã eu fui tentar, meu marido chegou, a minha mãe foi pra casa, meu marido chegou pra ficar comigo, eu fui tentar dar mamar pro Victor. Depois do banho e tal, né? Fui tentar dar mamar pro Victor na hora que ele acordou. E ele não pegava no peito de jeito nenhum, ele fazia um escândalo, ele não queria mamar. Ele queria mamar, mas ele não conseguia mamar, né? Ele sabia mamar, sabia sugar e tudo, mas ele não conseguia pegar o bico do peito. Então a gente ficou 2 dias, ele não comeu nada, ele não conseguia mamar. E eu pedi pra enfermeira dar uma fórmula pra ele, porque ele tava chorando com muita fome e ele não tinha mamado, né? Que eles dizem que tem uma reserva no corpo do neném e tal, então ele pode ficar até 3 dias sem comer, até tem uma quantidade de horas que ele pode ficar sem comer por causa da reserva. Aí eles deram a fórmula, ele ajojou, tomou tudo, bem guloso, dormiu quietinho, dormiu bastante, dormiu umas 5 horas seguidas. E aí eu pude descansar um pouquinho. Aí tá, aí passando, ficamos 4 dias no hospital porque ele não queria mamar, não conseguia mamar. A gente foi liberado, o médico orientou meu esposo a não deixar eu dar fórmula, pra eu insistir no peito, que era melhor pra ele. E chegando em casa, eu tava um pouco desesperada, né, porque eu não sabia o que fazer, mãe de primeira viagem, a gente tem várias dúvidas na cabeça, né. Aí, chegando em casa, ele não conseguia mamar e o meu desespero atrapalhava mais ainda, né? Como eu tava nervosa, atrapalhava bem mais, né? Descida de leite e tal. E aí eu pedi pro meu esposo comprar a fórmula, ele comprou. A gente deu mamadeira pra ele tomou e ficou quietinho. Porque até então ele não parava de chorar, porque logicamente tava com fome, né? A gente deu a fórmula, ele dormiu. E eu fui dando fórmula e fui tentando dar o peito, né? Aí o meu leite empedrou porque ele não mamava. Eu comecei a tirar manualmente um pouco o excesso do leite embaixo do chuveiro. E com 15 dias de vida, ele pegou no peito e começou a mamar. E o meu leite ainda não tinha secado, começou a mamar, mas por ele ter pego no peito só com 15 dias, o meu leite ele não era suficiente, eu não conseguia reverter a história, reverter a situação, né, para ele pegar só no peito, até mesmo pela falta de informação. Não sabia que tinha como reverter. Então só o meu peito ele não sustentava, porque o Victor ele era um pouco guloso, ele mamava de 2 em 2 horas. E mamava bastante, a fórmula é bem mais pesada que o leite do peito, né? Então, meu sonho de ter parto normal e meu sonho de amamentar só no peito foi por água abaixo. E ficou aquele gostinho de quero mais, aquela vontade de ter o outro pra tentar tudo aquilo que eu sonhava, né? E também tentar ter uma menina, né? Eu consegui dar mamar no peito depois de 15 dias. Ele mamou até 3 anos, até o aniversário de 3 anos dele ele ainda mamava. Eu já estava grávida da Ágata de 5 meses, 6 meses. Quando eu engravidei da Ágata, eu decidi que eu queria o parto normal, que eu ia insistir, eu não ia pro hospital particular, maternidade particular. Eu ia pro público, porque no público eu sei que eles forçam ter o parto normal, eles preferem o parto normal e era isso que eu queria. Aí eu vou fazer o relato de parto da Ágata no próximo vídeo. Então o relato de parto do Victor foi esse, foi um pouquinho complicado e tal, teve várias intercorrências, por isso eu não consegui ter parto normal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!